Vamos falar agora sobre o processo de tradução do Livro de Mórmon. Na sessão anterior, examinamos a recuperação das placas de ouro por Joseph Smith, as técnicas que ele utilizou durante as visitas e o papel central da busca por tesouros nesta história. Agora que Joseph Smith obteve as placas, podemos nos aprofundar em como a tradução foi realizada e a posterior produção do Livro de Mórmon. Os missionários sempre descrevem a tradução do Livro de Mórmon de maneira muito detalhada e precisa. Segundo eles, Joseph Smith recebeu a visita do anjo Moroni, que o conduziu até as placas de ouro. Em seguida, Joseph se sentou a uma mesa com as placas à sua frente, traduzindo meticulosamente cada linha enquanto seu assistente tomava notas do outro lado da mesa. No entanto, essa versão dos fatos não corresponde à realidade do processo de tradução. Como destacamos em nosso ensaio anotado sobre os temas evangélicos relacionados à tradução do Livro de Mórmon, o episódio de South Park intitulado All About Mormons, transmitido em 2003, foi mais honesto ao descrever o método de tradução em comparação com o filme de 2005, produzido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que ainda é exibido nos centros turísticos para potenciais novos membros. Mesmo em 2021, a Igreja continua a disseminar uma reconstrução da tradução que não reflete plenamente a verdade histórica para a maioria dos fiéis. A imagem aqui mencionada é extraída da edição de janeiro de 2021 da Liahona, a revista que substituiu a anterior Ensign. A Igreja fez alguns progressos ao admitir que Joseph Smith utilizou para a tradução a mesma pedra que, anteriormente, havia empregado na busca por tesouros enterrados. No entanto, a menos que sejam realizadas investigações abrangentes, ainda se propõe a mesma versão simplificada que me foi contada quando criança, como demonstra o artigo publicado na Liahona, em janeiro de 2021. Nas duas primeiras sessões, analisamos a participação de Joseph Smith na caça a tesouros e como essa atividade foi incorporada na narrativa da descoberta das placas de ouro. Agora exploraremos o processo de tradução, o papel das placas e a conexão com as experiências anteriores de Joseph Smith na busca por tesouros. Agora tentemos dar uma explicação sobre como foi traduzido o Livro de Mórmon. Existem muitas representações visuais que você pode encontrar em seus locais de culto ou nos materiais oficiais da Igreja. A versão comumente contada aos fiéis é esta. Joseph Smith teve a primeira visão. 3 anos depois, foi visitado pelo anjo Moroni. Foi à colina de Cumorah 4 vezes, até recuperar as placas em 1827. E finalmente traduziu o Livro de Mórmon usando as placas de ouro colocadas sobre uma mesa, enquanto seu assistente as copiava ao seu lado. Ainda em 2021, a Igreja continua utilizando obras de arte e materiais de vídeo que mostram essa cena precisa de Joseph Smith, traduzindo meticulosamente das placas de ouro. Muitos apologistas afirmam ter sempre sabido que a tradução não ocorreu dessa maneira, mas essa informação dificilmente teria surgido seguindo os ensinamentos normais da Igreja, pelo menos até a chegada da internet tornar inevitável a admissão, como confirmou o historiador da Igreja e patriarca Richard Bushman, de que a narrativa dominante da Igreja não corresponde à verdade histórica. Existem vários testemunhos diretos que descrevem o verdadeiro processo de tradução, e é importante examiná-los. Em seu discurso a todos os crentes em Cristo, de 1887, David Whitmer relata: Joseph Smith colocava a pedra do vidente em um chapéu e metia seu rosto, apertando-o fortemente para excluir a luz. Na escuridão, brilhava uma luz espiritual. Aparecia um fragmento semelhante a um pergaminho com caracteres escritos. Um aparecia de cada vez, e abaixo estava a tradução em inglês. Joseph lia para Oliver Cowdery, seu principal escriba. E quando a frase havia sido escrita e repetida corretamente, o caráter desaparecia, deixando espaço para o seguinte. Dessa forma, o Livro de Mórmon foi traduzido por dom divino, não por habilidade humana. Do Saints Herald, de 1º de outubro de 1879, volume 26, lemos o último testemunho de Emma Smith.
Eu escrevia para ele frequentemente, dia após dia, sentada na mesa próxima, enquanto ele, com o rosto no chapéu que continha a pedra, ditava por horas, sem nenhum material de referência entre nós. Edward Stevenson, no Millennial Star, volume 44, nas páginas 86 e 87, relata as palavras de Martin Harris. Graças à pedra do vidente, apareciam frases que o profeta lia e eu transcrevia. Quando uma frase estava completa, Joseph dizia, escrito, e se estava correta, desaparecia para dar lugar à seguinte. Se estava incorreta, permanecia visível, até que fosse corrigida, assegurando que a tradução correspondesse exatamente ao que estava gravado nas placas, no idioma original. Embora haja algumas discrepâncias entre esses relatos, o testemunho de Emma Smith é problemático, pois nega que Joseph Smith tenha praticado a poligamia, emerge claramente uma descrição comum do método de tradução. Joseph Smith colocava a pedra do vidente em um chapéu, mergulhava seu rosto e lia os caracteres que afirmava ver. O escriba repetia as palavras, e se estavam corretas, a pedra mostrava o próximo texto. Se estavam incorretas, as palavras permaneciam visíveis até que fossem corrigidas. Para ser absolutamente claro, quando falo da pedra do vidente que Joseph Smith usava no chapéu, refiro-me exatamente à mesma pedra que ele usava para afirmar ver tesouros enterrados. É a mesma pedra com a qual Joseph Smith enganava as pessoas, tomando seu dinheiro por escavações que nunca levaram ao achado dos tesouros prometidos. Para entender melhor esse aspecto, é útil examinar alguns testemunhos diretos sobre seus métodos de busca de tesouros, de Mormonism Unveiled, de E.D. Howe. Nas páginas 258 e 260, Joseph Capron relata em 1833. Eu, Joseph Capron, conheci Joseph Smith Sr., no ano do Senhor 1827. A família Smith tinha Joseph Jr. em grande estima por um suposto poder sobrenatural que possuía. Afirmava ter recebido esse poder através de uma pedra particular. A pedra era colocada em um chapéu de maneira que excluísse toda a luz, exceto a que emanava da própria pedra. Essa luz, afirmava, lhe permitia ver qualquer coisa que desejasse. Descreverei um episódio que mostra como o grupo buscava tesouros. Joseph Jr. localizou ao noroeste da minha casa um cofre de relógios de ouro. Mas como estavam custodiados por um espírito maligno, eram necessárias estratagemas para obtê-los. Fixaram grandes postes no chão dispostos em círculo, justo sobre o ponto onde se encontrava o tesouro. Enviaram um mensageiro a Palmyra para conseguir uma espada brilhante. Samuel F. Lawrence, com a espada desembainhada, marchava ao redor para proteger o grupo dos ataques de Sua Majestade Satânica. Enquanto isso, os demais cavavam para encontrar o tesouro. Trabalharam até o esgotamento, mas apesar de seu valente defensor e da barreira de postes, o diabo prevaleceu e levou o tesouro. No mesmo livro, nas páginas 237 e 239, William Stafford testifica em 1833. Conheci Joseph Smith Sr. e sua família pela primeira vez em 1820. Naquele momento, viviam em Palmyra, a aproximadamente 1,5 milhas da minha casa. Passavam grande parte do tempo escavando em busca de dinheiro, especialmente à noite, quando diziam que o dinheiro era mais fácil de encontrar. Contavam histórias incríveis sobre suas descobertas. Diziam que em certos lugares, em certas colinas, havia chaves, barris e tonéis cheios de moedas de prata e ouro, lingotes, imagens douradas, panelas de bronze, cheias de ouro e prata, candelabros de ouro, espadas e mais. Afirmavam que quase todas as colinas naquela área haviam sido criadas por mãos humanas e continham grandes cavernas. Joseph Jr. afirmava poder ver dentro dessas cavernas, colocando uma pedra de aspecto particular em um chapéu para excluir a luz. Dizia ver lingotes de ouro, pratos de prata e espíritos vestidos com roupas antigas que guardavam esses tesouros. Quero ser extremamente preciso neste ponto. Joseph Smith não apenas utilizou a mesma pedra para traduzir o livro de Mormon, que havia usado para a busca de tesouros, mas empregou exatamente o mesmo método.
olhar a pedra dentro de um chapéu, tanto para afirmar ver o texto do Livro de Mórmon, quanto para sustentar que via tesouros enterrados. Há outro aspecto crucial a sublinhar. Não apenas Joseph Smith utilizou as mesmas práticas da caça a tesouros para traduzir o Livro de Mórmon, mas as placas de ouro nunca foram realmente utilizadas durante o processo de tradução tal como o conhecemos. Apesar de toda a atenção dedicada às placas de ouro na sessão anterior, a realidade é que não tiveram um papel substancial no processo de tradução. Joseph Smith empregou exatamente a mesma pedra e o mesmo método usado na caça a tesouros, para ditar o texto que hoje conhecemos como o Livro de Mórmon. O historiador da Igreja e patriarca Richard Bushman expressou uma posição muito clara sobre este tema. No Fair Mormon Podcast, episódio de 3 de outubro de 2010, no minuto 47:25, declarou: "Deveria começar dizendo que ainda hoje, em nossas salas de reunião, há imagens de Joseph Smith com as placas de ouro à sua frente. Isso se tornou um problema espinhoso e acho que a Igreja deveria enfrentá-lo. Qualquer um que estude a história sabe que as coisas não ocorreram assim. Não há um historiador da Igreja que sustente essa versão. E, no entanto, a Igreja continua a divulgá-la, alimentando a ideia de que está tentando ocultar aspectos embaraçosos ou embelezar sua própria história. Portanto, acho que deveríamos parar de fazê-lo imediatamente. Não tenho certeza se precisamos de muitas imagens em nossas capelas que mostrem Joseph olhando em seu chapéu, mas certamente deveríamos dizer a nossas crianças que assim é como realmente ocorreu. É estranho. É uma imagem estranha. Quase parece que se tratava de escurecer uma sala para projetar slides. Implica que havia uma imagem que aparecia na pedra e que a luz tornaria mais difícil vê-la. Isso nos dá uma pista sobre o processo de tradução. Também levanta uma pergunta embaraçosa. Para que serviam as placas? Por que mantê-las sobre a mesa se estavam simplesmente envoltas em um pano enquanto Joseph olhava na pedra do vidente? Essa reflexão me levou a questionar profundamente, especialmente depois de ter dedicado tempo a estudar a seção sobre as placas de ouro. A verdade é que a história das placas é importante por duas razões. Nos mostra como a busca de tesouros influenciou diretamente o Livro de Mórmon e nos ajuda a entender como Joseph Smith conseguiu convencer aqueles ao seu redor da autenticidade do livro, aproveitando precisamente o relato das placas. Alguns apologistas sustentaram que a citação de Bushman foi manipulada. No entanto, é significativo que o próprio Bushman, algumas semanas depois, provavelmente em resposta às reações negativas provocadas por suas declarações, durante um evento completamente diferente, reiterou o conceito ao responder a uma pergunta sobre o possível abandono da historicidade das placas. O que ganharíamos e o que perderíamos se abandonássemos as placas? O que perderíamos seria uma poderosa demonstração da prova que o Senhor deu a Joseph Smith e a nós da realidade dessas experiências, e, portanto, da esfera transcendente. Isso esvaziaria alguns dos aspectos mais concretos e fascinantes da história mórmon. Fórum Arqueológico do Livro de Mórmon, outubro de 2010. Mesmo nesta ocasião, Bushman não nega o problema das placas em relação à narrativa oficial da Igreja, mas observa que abandonar esse elemento significaria perder uma parte fundamental da história mórmon. É o mesmo dilema que a Igreja enfrenta hoje a respeito da natureza histórica do Livro de Mórmon. Podemos demonstrar que não se trata de um texto antigo, mas renunciar a essa crença significaria minar os mesmos fundamentos da Igreja. Tudo isso é muito diferente do que me ensinaram quando era um investigador. E compreendo perfeitamente por que a Igreja é relutante em contar essa versão da história. Abordaremos mais adiante as respostas apologéticas a essas problemáticas. Mas fica o fato de que a ideia de Joseph Smith, usando a mesma pedra e o mesmo método para produzir o Livro de Mórmon, que havia usado para enganar as pessoas na busca de tesouros, é extremamente problemática.
Agora vamos proceder a uma análise crítica sobre os caracteres presentes nas placas de ouro, que, como sabem, deveriam provir de uma linguagem antiga, chamada egípcio reformado. Uma das histórias mais conhecidas relacionadas à criação do Livro de Mórmon é o episódio em que Martin Harris se dirigiu ao professor Charles Anthon para verificar a autenticidade dos caracteres copiados por Joseph Smith. Antes desse encontro, Joseph havia transcrito uma série de símbolos supostos do Livro de Mórmon, que Harris mostraria a Anthon. No entanto, as versões sobre o que ocorreu durante esse encontro diferem notavelmente. Enquanto aprofundaremos em outro artigo sobre a visita a Anthon e como Joseph Smith reinterpretou esse episódio, incluindo o livro de Isaías. Aqui queremos nos concentrar especificamente nos caracteres utilizados no Livro de Mórmon. Existe uma cópia dos caracteres que Joseph Smith afirmou ter transcrito diretamente das placas de ouro. Esses símbolos têm sido utilizados pela Igreja ao longo dos anos e ainda são visíveis em seu site oficial. No entanto, surge um problema fundamental. Esses caracteres não apresentam nenhuma semelhança com a escrita egípcia, mas parecem mais um desajeitado intento de modificar uma língua conhecida. Se todos esses caracteres forem simplesmente girados, obtém-se um alfabeto que nos é perfeitamente familiar. Na época de Joseph Smith, ninguém em sua área conhecia a escrita egípcia, e a notícia da descoberta da Pedra de Roseta ainda não havia chegado a essas regiões. Este tema é tratado com mais detalhes em nossa análise sobre o Livro de Abraão. Mas é importante sublinhar que não existe nenhum egiptólogo que tenha reconhecido jamais a existência de um egípcio reformado. Nem se encontrará um único acadêmico não pertencente à Igreja Sudi que possa encontrar uma conexão entre esses caracteres e qualquer forma de escrita egípcia, além de semelhanças superficiais e totalmente genéricas. Os caracteres do Livro de Mórmon são tão claramente derivados do inglês conhecido por Joseph Smith que podem ser utilizados para escrever em inglês. Uma imagem realizada por Sandra e Gerald Tanner ilustra esse problema da maneira mais direta possível. Esses caracteres representam tudo o que temos das supostas placas de ouro para validar sua autenticidade e demonstram mais uma vez como a impressão de Joseph Smith é evidente em cada etapa do processo de tradução. Além do documento que contém esses caracteres, também existe uma bandeira com símbolos semelhantes e uma carta de Oliver Cowdery, que inclui outros 4 caracteres. A Igreja está ciente dos problemas relacionados a esses símbolos, e é por isso que nas recentes produções de vídeo sobre as placas de ouro e as pedras videntes, apresenta um egípcio reformado, completamente diferente do que realmente criou Joseph Smith. Se os caracteres produzidos por Joseph Smith tivessem alguma validade, a Igreja os utilizaria em todos os materiais, como prova da antiga origem do Livro de Mórmon. Em vez disso, nos vídeos oficiais, preferem empregar caracteres inventados, apesar de ter à sua disposição o documento original dos caracteres. Isso diz muito sobre a confiabilidade dos caracteres do Livro de Mórmon. Vamos à história das 116 páginas que se perderam. Abordaremos este tema com mais detalhes na próxima sessão. Mas é importante sublinhar como as chamadas 116 páginas perdidas representam um evento crucial no processo de tradução do Livro de Mórmon. Quando Joseph Smith começou a tradução, Martin Harris insistiu em mostrar o manuscrito à sua esposa Lucy, na esperança de acalmar suas suspeitas de que Joseph o estava enganando para tirar seu dinheiro. Segundo o relato, Deus negou esse pedido em 2 ocasiões, mas Martin continuou insistindo para que Joseph pudesse levar o manuscrito para casa. Na terceira solicitação, Joseph afirmou ter obtido a permissão divina. Este episódio evoca mais uma vez aquelas práticas mágicas e ocultas às quais aludimos em sessões anteriores. Infelizmente, Martin Harris perdeu o manuscrito, que se presume ter sido subtraído por sua esposa Lucy, em uma tentativa de interromper sua participação na tradução. É interessante notar que Joseph Smith, que afirmava poder ver objetos ocultos através de sua pedra vidente, como no caso das placas de ouro,
quando Emma temia que pudessem ser roubadas, não conseguiu localizar as 116 páginas perdidas. Isso demonstra como a pedra vidente parecia funcionar apenas quando a situação permanecia sob o controle de Joseph Smith. Em vez de reproduzir as páginas perdidas, Joseph Smith recomeçou a tradução a partir do ponto em que havia sido interrompida, provavelmente com a esperança de que o manuscrito original pudesse ser devolvido. No que hoje conhecemos como Doutrina e Convênios 10, Joseph ditou as seguintes palavras: Não traduzirás novamente essas palavras que saíram de tuas mãos, porque eis que não levarão a cabo seus planos malignos mentindo contra essas palavras. Porque eis que, se deves voltar a propor as mesmas palavras, dirão que mentiste e que fingiste traduzir, mas que te contradisse. E eis que publicarão isto, e Satanás endurecerá os corações do povo para incitá-los à ira contra ti, para que não creiam em minhas palavras. Doutrina e Convênios 10, 30, 32. As 116 páginas perdidas poderiam ter representado uma oportunidade para que Joseph Smith consolidasse sua credibilidade como profeta. No entanto, sua decisão de não voltar a traduzi-las parece significativa. Enquanto os crentes aceitam essa decisão como fruto de uma revelação divina, uma análise objetiva do processo de tradução sugere que Joseph Smith estava ciente de não poder recriar fielmente o manuscrito original. Como aprofundaremos na próxima sessão, o texto substituto das primeiras 116 páginas mostra uma atenção particular em não contradizer o conteúdo original. Provavelmente porque Joseph Smith não podia ter certeza de que Lucy Harris não havia conservado as páginas. Este aspecto é fundamental para compreender plenamente o método com o qual Joseph Smith elaborou o Livro de Mormon. Finalmente, chegamos à parte final de nossa análise sobre a tradução do Livro de Mormon. E não poderia faltar a referência à influência que a versão da Bíblia do Rei James teve no processo de tradução. Aprofundaremos este tema de maneira mais detalhada em nossa sessão dedicada aos estudos bíblicos, mas é fundamental compreender como o Livro de Mormon depende literalmente não apenas da Bíblia em geral, mas especificamente da versão da Bíblia do Rei James, King James Version, que Joseph Smith havia estudado. Para ser claro, o Livro de Mormon não poderia existir sem a KJV. A enorme quantidade de texto retirada diretamente dessa versão bíblica demonstra de maneira inequívoca que o autor do Livro de Mormon utilizou a KJV como base de partida. Essa evidência cria uma contradição significativa com os relatos oficiais do processo de tradução. Todos os testemunhos coincidem que Joseph Smith colocava a cabeça em um chapéu e lia as palavras de sua pedra vidente, prosseguindo apenas quando a transcrição estava perfeitamente correta. Esse método não teria permitido a Joseph interromper o processo, consultar os textos de Isaías na KJV e, em seguida, retomar a ditado a partir da pedra. No entanto, devemos aceitar essa incongruência dado o amplo uso de trechos da KJV no Livro de Mormon. Os estudos bíblicos modernos nos permitem identificar com precisão os fragmentos que Joseph Smith retirou da Bíblia do Rei James, incluindo aqueles que o povo do Livro de Mormon não poderia ter conhecido. Trata-se não apenas de trechos do Novo Testamento, como o Sermão da Montanha, mas também de fragmentos do Deutero Isaías, que foram escritos em épocas posteriores ao desenvolvimento da narrativa do Livro de Mormon. Esses elementos deixam a inegável impressão de Joseph Smith em todo o texto e são inconciliáveis com os testemunhos de Emma Smith, Martin Harris e David Whitmer sobre o processo de tradução. Alguns apologistas tentam explicar essa correspondência, sugerindo que Deus se comunicou com Joseph Smith usando uma linguagem familiar para ele. No entanto, essa explicação não se sustenta quando consideramos que no Livro de Mormon também estão presentes os mesmos erros de tradução contidos na KJV. Se realmente Deus tivesse adaptado o texto a um estilo compreensível na época de Joseph Smith, por que teria mantido esses erros em vez de corrigi-los?
Como aprofundaremos em nossa análise específica sobre a relação entre a Bíblia do Rei James e o Livro de Mórmon, esses elementos são fundamentais para compreender como Joseph Smith realmente criou o texto e representam uma prova decisiva para datar o Livro de Mórmon como uma obra do século XIX. Estas primeiras partes nos levaram através do processo de produção do Livro de Mórmon, mas ainda há muitos aspectos a serem examinados para avaliar as afirmações de que se trata de um antigo documento histórico. Os métodos utilizados para sua criação são de fundamental importância, pois, como veremos nas próximas sessões, mostram de maneira inequívoca a impressão de Joseph Smith no texto. Esses elementos ajudam os estudiosos a compreender que se trata de uma obra tipicamente do século XIX. É particularmente crucial entender o papel central que a busca de tesouros teve na vida de Joseph Smith. Essa atividade não apenas inspirou o relato das placas de ouro, mas também forneceu o mesmo método utilizado para a suposta tradução do Livro de Mórmon. Como já mencionei, para acreditar que o Livro de Mórmon foi traduzido usando a mesma pedra que Joseph Smith empregava para buscar tesouros enterrados, seria necessário aceitar uma série de pressupostos extraordinários, que esses tesouros realmente existiam, que poderiam desaparecer se os rituais mágicos não fossem realizados corretamente, e que, apesar de Joseph Smith nunca ter realmente encontrado nenhum tesouro, Deus lhe concedeu o poder de traduzir um antigo texto sagrado. Embora esses argumentos possam parecer complexos, sua sobreposição nos permite ver claramente quão interconectados estão e o que realmente nos revelam sobre as pretensões de Joseph Smith de ser um profeta divinamente inspirado. Na próxima sessão, nos ocuparemos das 116 páginas perdidas de Martin Harris. Embora esse episódio não seja frequentemente aprofundado, representa uma prova fundamental para demonstrar como podemos ter certeza de que Joseph Smith foi o verdadeiro autor do Livro de Mórmon. Analisaremos tanto a história das páginas perdidas, quanto as indicações que podemos extrair do texto substituto. Obrigado por acompanhar esta análise sobre o Livro de Mórmon e seu controverso processo de tradução. Se você achou esta análise interessante, convido você a deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos próximos vídeos, continuaremos explorando as incongruências históricas, as influências literárias e os métodos utilizados por Joseph Smith, para ajudá-lo a ter uma ideia mais clara sobre esta complexa história. Se você tiver perguntas, opiniões ou experiências pessoais que queira compartilhar, escreva nos comentários. A troca sempre é valiosa. Até a próxima e lembre-se, a verdade nos faz livres. Até logo!